Durante toda a história da humanidade, o mito sempre esteve presente para explicar fenômenos, acontecimentos e coisas que o ser humano ainda não compreendia completamente. Os mitos nasciam como tentativas de dar sentido ao caos, ao desconhecido, ao imprevisível. O problema é que, com o tempo, esses mitos deixaram de ser apenas histórias e passaram a ditar crenças, decisões e comportamentos. E o mais curioso é que, mesmo com o avanço da ciência, que hoje nos permite testar, medir e verificar muitas coisas, os mitos continuam existindo. Só que agora eles mudaram de lugar. Os mitos mais fortes não estão mais apenas nos livros antigos, eles estão dentro da sua própria cabeça. São narrativas internas tão repetidas, tão enraizadas, que você nem percebe mais que são mitos. Você passa a tratá-las como verdades absolutas. E sem perceber, essas crenças vão te limitando, te travando, te impedindo de alcançar coisas muito maiores do que você imagina. E aqui eu quero falar de alguns mitos que você muito provavelmente conta para si mesmo, especialmente dentro do contexto do empreendedorismo, de abrir um negócio. Porque esses mitos não parecem mentiras, eles parecem prudência, responsabilidade, maturidade, mas na prática, muitas vezes são apenas medo disfarçado de razão. E o mito 1, eu preciso ter certeza absoluta antes de agir. Esse mito quase nunca aparece como um problema, ele costuma aparecer como uma virtude. A pessoa acredita que está sendo responsável, cautelosa, inteligente, mas na maioria das vezes esse pensamento é justamente o que impede qualquer movimento. A verdade é simples e desconfortável. No empreendedorismo, assim como em praticamente todas as áreas da vida, você nunca terá 100% de certeza de nada. As suas escolhas não são totalmente previsíveis. Nunca foram e nunca serão. A escolha de um emprego não é garantia de estabilidade, de realização ou de felicidade a longo prazo. Quantas pessoas entram cheias de certeza e anos depois estão frustradas, exaustas ou querendo sair? A escolha de com quem você vai se casar não é garantia absoluta de que aquela pessoa estará ao seu lado para o resto da vida. Todo relacionamento envolve risco, mudança, imprevisibilidade. A faculdade que você escolhe não é garantia de que você vai gostar da área, nem de que você vai trabalhar com aquilo pelo resto da vida. Ou seja, a vida inteira exige decisões sem garantia total. A diferença é que, quando o assunto é empreender, esse fato fica mais evidente e por isso assusta mais. O filósofo Kierkegaard dizia algo muito forte: a vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas só pode ser vivida olhando-se para frente. O que ele está dizendo, no fundo, é que o sentido das coisas só aparece depois que a escolha já foi feita. Antes disso não existia certeza, existia decisão, risco, responsabilidade. Esperar compreender tudo antes de agir é tentar viver a vida ao contrário. Alguns teóricos vão dizer que essa necessidade quase obsessiva por certeza tem uma raiz emocional muito clara: o medo. Medo do erro, medo do fracasso, medo do caos, medo do desconforto. Mas deixa eu te falar algo importante: o medo sempre vai existir, ele faz parte da experiência humana. Durante toda a sua vida você vai precisar tomar decisões que te dão medo. A pergunta real não é se o medo vai aparecer, a pergunta é: até quando você vai deixar que o medo te impeça de viver algo maior do que o confortável? Em alguns livros que estudam tomada de decisão, acaso, previsibilidade, como Rápido e Devagar, Andar do Bêbado, A Lógica do Cisne Negro, fica claro que o mundo não funciona de uma forma linear, previsível e controlável, como a nossa mente gostaria. A gente gosta de acreditar que existe uma lógica clara ligando esforço e resultado, decisão e consequência, mas na prática o caminho quase nunca é reto. O acaso, o inesperado e eventos improváveis têm um impacto enorme na nossa vida, nos negócios e nas trajetórias de sucesso, muito maior do que acostumamos admitir. Isso não significa que tudo é aleatório ou que nada importa. Significa apenas que esperar certeza absoluta em um mundo imprevisível é uma exigência quase impossível. É exatamente por isso que agir importa, testar importa, arriscar importa,
porque quando você se move, coisas começam a acontecer, inclusive coisas boas que você jamais imaginaria. Você já ouviu falar do efeito borboleta? A ideia é simples: o bater de asas de uma borboleta em um ponto do mundo pode desencadear um tornado de outro lado. É uma metáfora para explicar que pequenas ações podem gerar transformações enormes e de longo alcance. Um vídeo que você postou e nem deu tanta importância e que viraliza, um evento de negócios em que você quase não foi e sai de lá com uma nova visão, uma conversa aleatória que te conecta a alguém e se torna a peça-chave na sua trajetória. Se você não age, nada disso acontece. Não porque daria errado, mas porque nunca chegou a existir. E é por isso que o empreendedor precisa aprender a operar na incerteza. Estudos na área de empreendedorismo mostram que a incerteza não é apenas um obstáculo, ela é parte do processo de desenvolvimento do empreendedor. É justamente em ambientes incertos que a pessoa desenvolve mais flexibilidade, mais capacidade de adaptação, mais leitura de cenário e mais atitude. E isso não é ruim, é necessário. A incerteza te obriga a aprender mais rápido, a ajustar rota, a testar hipóteses, a lidar melhor com frustração e ambiguidade. É nesse ambiente que você cresce como profissional e como pessoa. Dentro de eventos que você não pode controlar, como o mercado, a economia, comportamento das pessoas ou mudanças externas, assumir riscos calculados pode sim mudar a sua vida de forma significativa. O que eu não estou dizendo aqui é que você deve atribuir seus resultados apenas ao acaso, que você não deve buscar nenhum tipo de controle, que você deve viver no improviso absoluto. Pelo contrário, aqui entra um conceito fundamental: o locus de controle. O locus de controle diz respeito à forma como você interpreta os resultados da sua vida. Existe o locus de controle interno e o locus de controle externo. Um locus de controle interno saudável significa entender que suas decisões, ações e esforços importam, mesmo em um mundo imprevisível. Ter locus interno não é acreditar que você controla tudo, é entender o que depende de você e agir com responsabilidade, mesmo sabendo que nem tudo está sob seu controle. Quanto mais você desenvolve esse locus interno saudável, menos refém você fica da necessidade de controle absoluto e mais capaz você se torna de agir apesar da incerteza. A boa notícia: existe sim forma de reduzir a incerteza, não de eliminá-las, isso é impossível, mas de torná-la mais administrável. A primeira é focar naquilo que está sob seu controle, a segunda é reduzir suas próprias fragilidades, sejam elas técnicas, emocionais e comportamentais. A terceira é se proteger de possíveis ameaças externas, como ter uma reserva financeira, margem de segurança e planos alternativos. Não é porque você espera dar errado, mas porque entende que errar faz parte. Planejar, no fundo, não é evitar erros, é estar preparado para eles. Tudo isso exige desenvolvimento pessoal e profissional contínuo. Exige entender melhor a si mesmo, suas reações, seus medos e também entender melhor o jogo do empreendedorismo. Porque o problema nunca foi a incerteza. O problema sempre foi tentar eliminá-la, em vez de aprender a operar dentro dela. Mito 2. Precisa de uma grande ideia para iniciar um negócio. Esse é um dos mitos mais comuns e mais paralisantes que muita gente conta para si mesmo. Em parte isso acontece porque a maior parte das pessoas não sabe exatamente o que é uma ideia, e muito menos o que é um negócio. Mas antes de falar de empreendedorismo, vale a pena dar um passo atrás. Muito antes de existir empresa, mercado ou dinheiro, existiam ideias. Foi uma ideia que fez alguém, há milhares de anos atrás, olhar para uma pedra e imaginar que ela poderia cortar melhor se tivesse um outro formato. Foi uma ideia que transformou o fogo, que antes era medo, em ferramenta. Foi uma ideia que transformou sementes em agricultura, símbolos em escritas, trocas em comércio. Então, a humanidade evolui por ideias. Mas repare numa coisa curiosa: nenhuma dessas ideias surgiu do nada. A roda não caiu do céu, a agricultura não nasceu pronta, a escrita não parece perfeita. Tudo foi tentativa, erro, ajuste, observação, necessidade. Ideia nunca foi um milagre, sempre foi resposta a um problema, resposta a um incômodo, resposta a uma limitação. E mesmo depois de milhares de anos evoluindo, ainda existe gente esperando que a própria ideia venha como um raio. Mas talvez o problema não seja a falta de ideia, talvez o problema seja a forma como você aprendeu a enxergar o que é uma ideia. Então, vamos começar do começo. O que é uma ideia? Uma ideia não é um raio que caiu do céu. Ela não surge do nada.
ela é quase sempre uma combinação. O cérebro humano funciona por associação, então ele pega algo que você viu, algo que você vivenciou, algo que te incomodou, algo que já existe e conecta. Por isso, quando alguém diz, eu tive uma ideia do zero, quase nunca é verdade. O que aconteceu foi que essa pessoa organizou elementos conhecidos de uma forma diferente. E de onde surgem as ideias? Na prática, ideias empreendedoras costumam surgir principalmente de 3 fatores. Primeiro é o incômodo, quando algo te irrita, algo é ineficiente, algo poderia ser melhor. Foi assim, por exemplo, que a WhatsApp surgiu. Não inventaram inglês, perceberam um incômodo, adultos que queriam aprender inglês, voltado ao mercado, mas se sentiam deslocados nas escolas tradicionais. O ajuste foi no nicho e no posicionamento. 2. Observação. Você percebe uma lacuna. A Doutor Consulta não inventou consulta médica, mas observou que milhões de brasileiros não conseguiam pagar plano de saúde e também não queriam depender exclusivamente do sistema público. O ajuste foi no modelo de preço e eficiência operacional. 3. Necessidade. Você resolve um problema seu e percebe que outras pessoas têm o mesmo problema. A Conta Azul não inventou um software de gestão, mas entendeu que pequenos empresários não compreendiam contabilidade tradicional. O ajuste foi em usabilidade e foco em um segmento específico. Percebe o padrão? Essas empresas não criam algo do nada, elas reorganizaram o que já existe. A maioria das pessoas acha que a ideia boa é ideia inédita, mas ideia boa é ideia útil, e utilidade não exige originalidade absoluta, exige clareza sobre um problema real. Thomas Edison disse, o gênio é 1% inspiração e 99% transpiração. Ele não inventou a lâmpada do zero, já existiam experimentos anteriores. O que Edison fez foi testar milhares de materiais, ajustar o filamento, criar um sistema de distribuição elétrica. A inovação não foi só o objeto, foi o sistema, e isso nos leva ao mito. Se eu não tiver algo revolucionário, não vale a pena começar. Isso é um erro técnico. Ideias aumentam conforme você aumenta repertório, mais experiência, mais observação, mais contato com problemas reais. Sim, muitas ideias são melhorias. E melhorias, quando estruturadas, geram inovação. O que é inovação de verdade? Inovação não é criar algo do nada, é criar valor percebido, e valor surge quando existe uma dor real, existe clareza sobre quem sofre, existe uma proposta organizada, existe teste, existe ajuste. Você não precisa de algo mirabolante, precisa de algo estruturado. A Cacau Show não inventou o chocolate, o ajuste foi preço acessível com percepção premium, modelo agressivo de franquia, expansão em massa. Foi melhoria em distribuição e escala. Então, o problema não é a falta de ideias, é excesso de expectativa sobre como a ideia deveria ser. Esse pensamento cria 2 efeitos perigosos. O primeiro, a pessoa espera eternamente, e o segundo, a pessoa desvaloriza ideias simples. Quando essa mentalidade entra no empreendedorismo, ela paralisa, porque o empreendedor começa a pensar, eu preciso ser totalmente diferente. Mas diferente não é o mesmo que melhor, e melhor não é o mesmo que complexo. Às vezes é apenas mais claro, mais específico, mais focado. Empreender não é reinventar o mundo, é resolver um problema específico com consistência. Então lembre-se, ideia não é negócio, ideia é ponto de partida. Negócio é estrutura. Um negócio precisa responder para quem, qual problema, como entrega, como gera receita, como sustenta. É aqui que muita gente trava, porque ele se apaixona pela ideia, mas não estruturou o modelo. E existe ainda o outro lado da moeda. Tem gente que não sofre por falta de ideia, sofre por excesso. Quanto mais ideias, mais difícil escolher. Quanto mais difícil escolher, mais você adia. Isso é o paradoxo da escolha, aplicado ao empreendedorismo. Nenhuma ideia melhora se não for executada. Empreender não é ter infinitas possibilidades, é escolher uma possibilidade razoável e aprofundar. É pegar o que já existe
e perguntar como eu organizo isso melhor. Então, quando você diz preciso de uma ideia genial para empreender, talvez a pergunta correta seja: qual problema está mal resolvido? Quem sofre com isso? O que já existe? Onde está a falha na entrega? Onde está a falha no modelo? Porque a ideia não é criação do zero, é reorganização inteligente da realidade. E quando você entende isso, empreender deixa de ser algo místico. Mito 3. Preciso de muito dinheiro para começar. Tem gente que não fala mais só sobre sonho, não porque deixou de sonhar, mas porque cansou de se frustrar. A pessoa se imagina vivendo outra realidade, se vê empreendendo, se vê crescendo, se vê construindo algo próprio. Mas toda vez que começa a pensar em dar o primeiro passo, ela faz a mesma afirmação: eu não tenho dinheiro suficiente. E essa frase não dói só financeiramente, ela dói na identidade, porque não é só sobre abrir uma empresa, é sobre mudar de vida, provar que é capaz, sair da estagnação, construir algo próprio. E aí começa um ciclo silencioso. Ela vê outras pessoas começando, vê gente abrindo empresa, vê histórias de sucesso e pensa: claro, eles tinham capital, eles tinham apoio, eles tinham estrutura, eu não tenho. E pouco a pouco o sonho vai sendo adiado. E não é por falta de desejo, mas por sensação de impossibilidade. E o que ecoa dentro dela é: eu até queria, mas não dá. E o mais perigoso, depois de um tempo, ela para até de tentar. Não porque não quer, mas porque acredita que não tem os requisitos mínimos para começar. Então o dinheiro vira a linha invisível entre quem pode e quem não pode. E talvez essa seja a parte mais cruel do mito. Ele não impede só a ação, ele mata a esperança. Mas aqui vem a pergunta que sustenta tudo: e se o dinheiro não for o fator determinante que você imagina? E se ele for apenas uma parte do jogo e não um pré-requisito absoluto? Hoje a gente vai olhar para isso com seriedade, sem romantizar pobreza, sem prometer milagre, sem ignorar a realidade do Brasil, mas também sem aceitar uma crença que pode estar paralisando você há anos. Desde sempre, o capital representou proteção. O medo de começar sem dinheiro não é apenas racional, ele é ancestral. O dinheiro simboliza segurança, previsibilidade, controle, redução de riscos. No empreendedorismo moderno, essa simbologia virou crença: se eu tiver capital suficiente, eu reduzo o risco. Mas reduz qual risco? Risco financeiro ou risco psicológico? Aqui começa a desconstrução. Segundo dados do Monitor de Empreendedorismo Global, o Brasil está consistentemente entre os países com maior taxa de empreendedorismo inicial. Mas existe um detalhe importante: grande parte desse negócio começa com capital próprio reduzido. Muitos empreendem por necessidade, e a mortalidade precoce das empresas não é explicada apenas por falta de dinheiro. Outros relatórios mostram que os principais fatores do fechamento são falta de planejamento, gestão financeira inadequada, desconhecimento do mercado, precificação errada. Então eu te pergunto: dinheiro inicial é fator determinante ou é um facilitador? Pesquisadores como William Gartner mostram que a criação de negócio depende muito mais do comportamento do empreendedor do que apenas da quantidade de recursos financeiros. O capital humano, experiência, conhecimento, habilidades, explica melhor o desempenho inicial do que o volume de capital financeiro. Existe inclusive uma abordagem chamada bootstrapping. É o processo de iniciar e desenvolver um negócio usando recursos próprios e limitados, reduzindo dependência de empréstimos ou investidores externos. Ou seja, começar pequeno, validar, reinvestir o que gera, crescer com base no próprio fluxo. E aqui entram algumas estratégias práticas. A primeira: em vez de começar perguntando quanto eu preciso, comece perguntando que eu já tenho. A pesquisadora Sara Sarasvati propõe a teoria do effectuation. Ele mostra que muitos empreendedores experientes começam com 3 perguntas simples: quem eu sou? O que eu sei fazer? Quem eu conheço? Isso é o princípio da Birding Hand.
Comece com seus meios atuais, suas habilidades, suas experiências, seus contatos, suas reputações, ou melhor, a sua reputação. E em vez de calcular quanto você pode ganhar, calcule quanto pode perder sem comprometer completamente a sua vida. Isso reduz a ansiedade e evita decisões impulsivas. Ela também fala sobre parcerias estratégicas. Muitas vezes você não precisa de mais dinheiro, precisa de pessoa certa ao seu lado, né? Alguém que complemente suas habilidades. E por fim, flexibilidade. Empreendedores ajustam o caminho conforme o mercado responde. Eles não ficam presos em um plano rígido. Percebe? A variável deixa de ser capital necessário e passa a ser risco controlável. E o segundo ponto, antes de sair investindo pesado, teste. Teste antes de investir grande. MVP antes de infraestrutura. MVP significa produto mínimo viável. É a versão mais simples possível da sua ideia, só para validar se alguém realmente compra. Antes de montar algo grande, teste pequeno. É validação antes de escala. Antes de contratar equipe, antes de alugar espaço, antes de investir pesado em marketing. Confirme se o mercado responde. Isso reduz drasticamente o capital inicial necessário. Agora vamos ser rigorosos. Negócios com mais capital inicial têm maior fôlego de caixa. Eles conseguem sobreviver mais tempo no início, mas isso não significa sucesso. Muitos negócios altamente capitalizados fracassam por falta de modelo viável. Dinheiro ajuda, ele aumenta a margem de erro, ele compra tempo, ele facilita crescimento, mas dinheiro não cria modelo, não cria cliente, não cria competência. O que sustenta um negócio no início não é apenas o tamanho do capital, é a clareza do problema que ele resolve, é a capacidade de começar pequeno, é a disciplina de testar antes de crescer. Então, talvez a pergunta inicial não seja quanto dinheiro eu preciso para começar. Talvez a pergunta seja: eu sei começar da forma inteligente? Não estou dizendo que o dinheiro não seja importante, e sim que ele não é um fator determinante nem único, porque no fim das contas, dinheiro é combustível, mas direção é o que impede o carro de bater, e estratégia é o que mantém ele na estrada. Nos próximos vídeos nós vamos trazer mais alguns mitos muito presentes no meio do empreendedorismo e como quebrá-los. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui qual desses mitos você conta para si mesmo. Até a próxima!